Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós falaremos um pouco sobre a evolução das espécies, que é o tema que a gente tem trabalhado há duas aulas anteriores. Na última aula, nós falamos sobre o fixismo. O que seria o fixismo? Fazendo aí uma recapitulação. O fixismo é uma teoria na qual muitos naturalistas dos séculos passados acreditavam em que as espécies elas são imutáveis, elas não têm capacidade de mudar suas características. Hoje, com os estudos de evolução das espécies, nós sabemos que as espécies podem sim mudar com o passar dos anos. Como que eles descobriram que as espécies são capazes de mudar ao longo do tempo? Foi através do estudo de fósseis. A partir dos estudos com os fósseis dos mamutes, por exemplo, nós conseguimos perceber alguma semelhança com os animais que nós temos na nossa fauna de hoje, no mundo, que seriam os elefantes. Então, a partir desses estudos dos fósseis, a gente conseguiu fazer análises e comparações de algumas semelhanças entre os animais passados, que já foram extintos, com aqueles que nós temos viventes hoje. E com o passar dos tempos, nós tivemos um cara que contribuiu de forma científica com algumas teorias relacionadas à evolução. O primeiro cara foi o Lamarck, popularmente conhecido como Lamarck. Seu nome é Jean-Baptiste Pierre. Esse cara, ele foi o primeiro a contribuir de modo científico com a evolução das espécies. E nós veremos algumas teorias na qual ele acreditava, algumas de suas experiências posteriormente. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a correção das atividades da página 141, questões 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Analise o formato do bico de cada uma das aves apresentadas acima e faça a associação entre as aves e os seguintes hábitos alimentares. Deu para vocês 4 enunciados, de A a D. E aí, vocês deveriam identificar, de acordo com as imagens apresentadas, o bico dessas aves corresponde a qual tipo de alimentação que elas costumam ter. Então, seus hábitos alimentares de acordo com o formato do bico. Vamos lá. Letra A. Alimenta-se de sementes, cujo envoltório duro às vezes precisa ser quebrado. Qual desses bicos seria mais propício para a quebra de sementes duras? Seria o bicudo, a segunda imagem que nós temos. O formato do bico dele é adaptado para a quebra de sementes. Então, por isso que a gente fez essa associação do bicudo. Letra B. Alimenta-se de néctar de flores, que muitas vezes está no fundo da corola. A gente tem aí, através da observação, que a gente faz com o meio ambiente mesmo, qual seria a ave que suga o néctar das flores? Seria o beija-flor. É a quarta imagem que nós temos. Letra C. Alimenta-se de larvas de insetos que vivem dentro dos troncos das árvores. Qual animal seria esse? Através da observação também a gente conseguiria fazer esse por eliminação, que seria o pica-pau, a primeira imagem, pica-pau de cabeça amarela. Letra D. Alimenta-se de outros animais, cuja carne ela corta e dilacera. Que bico que seria propício para o corte de carne? Foi o que sobrou, mas a gente sabe que a águia, que seria a terceira imagem, a águia cinzenta é o que está representado aqui, a gente sabe que ela tem hábitos carnívoros, então a gente já podia fazer essa eliminação também. Questão número 2. Em que você se baseou para responder a questão anterior? Bom, essa aqui é uma resposta pessoal, Aí vocês vão encontrar os critérios que vocês construíram para poder responder essa pergunta. Mas a gente consegue responder ela através de observações. As observações que nós, seres humanos, fazemos com o meio ambiente, a gente conseguiria responder essa questão. Então, por exemplo, qual bico que seria mais propício para sugar o néctar? Acredito que muitos de vocês já devem ter visto algum beija-flor fazendo aí os seus voos e sugando néctar. Então, através de observação, é claro pra gente isso aqui na natureza. Número 3. O bico de uma ave, como nos casos apresentados, pode ser especializado na obtenção de determinados alimentos. Por isso, observamos tantos formatos diferentes de bico entre as aves. Com base nesse fenômeno, 2 cientistas elaboraram diferentes explicações para ele. Veja, primeiro,
Cada espécie de ave se adaptou ao meio em que vive. Número 2. Cada ambiente permitiu que as espécies de aves com características vantajosas sobrevivessem e se reproduzissem. O que você achou dessas explicações? Concorda com alguma delas ou discorda das duas? Existiria uma terceira explicação possível? Converse com seus colegas sobre isso. Bom, essa questão ela também é pessoal. Você concorda com os dois enunciados que foram apresentados aqui por vocês? Que eles se adaptam ao ambiente em que vive e que elas apresentam certas aves, apresentam características que sejam vantajosas para o meio em que elas também se encontram? Então aqui vocês vão concordar ou discordar. Caso discordem, eu quero que vocês deixem aí uma justificativa, né? Por que que você não concorda? E, assim, tá fazendo você pensar em uma outra hipótese, uma outra saída. Então, essa daqui também é pessoal. Mas como o próprio já diz aí no enunciado da questão número 3, todas essas espécies de aves possuem características específicas delas, apesar delas possuírem asas, penas, bico, ainda assim tem características nas quais se diferenciam, que seria o formato dos bicos. Então, na verdade, esses bicos estão aí para poder atuar de acordo com a sua alimentação. Então, tá fazendo você pensar aí em uma outra explicação, que não seja essas das que foram apresentadas. Tudo bem? Galerinha do 9º ano, então é isso, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que tiverem em relação ao conteúdo, você já sabe onde me procurar. E até o nosso próximo encontro.